Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Eu quero comentar hoje algumas falas, alguns vídeos, para a gente entender algumas situações que eu acho muito importante e pertinente. Você que está ao vivo aí comigo agora, no chat principalmente, beijo no seu coração, gratidão sempre. Pois bem, aqui está o senador Rogério Marinho e ele chorou ali numa audiência no Congresso Nacional. Vamos ver e eu vou comentar sobre essa situação. Vamos lá. Obrigado, senador Girão. Obrigado pelas palavras generosas que Vossa Excelência profere nesse momento. Eu até... Tá bom. Qual foi o contexto do choro desse senador? Senador do PL, bolsonarista. O contexto foi os presos, notadamente os presos, os golpistas ali pelo ataque à democracia no dia 8 de janeiro. Ele está chorando por causa dos presos ali naquele dia, notadamente, que atacaram os três poderes, tentando um golpe de Estado em um ataque frontal à nossa democracia. Tá aqui. Aqui estão os patriotas. Ele está chorando por causa desses aqui, ó. Quebraram, destruíram as sedes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele está chorando por causa desses aqui. Esses aqui são patriotas. Enquanto isso, para a extrema-direita, professor é bandido. É pior do que traficante. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. E dentro desse mesmo contexto, não é? Tá com tanta dó dos golpistas que estão presos. Aonde estava o senador Rogério Marinho com as mais de 700 mil mortes pela Covid-19? Ele combateu o negacionismo e a omissão de Bolsonaro? Não, ele não combateu. Pelo contrário, ele reverberou o negacionismo de Bolsonaro e se omitiu e deixou tudo acontecer, passando pano para Bolsonaro, e mais de 700 mil mortes ocorreram. Será que esse pessoal derramou uma lágrima por essas mais de 700 mil mortes? Tem que deixar de ser um país de maricas. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil e daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? E daí? É isso. E daí? Enquanto eles fazem toda essa cena, não é? De dó dos patriotários, não é? Essa é a grande resposta que eles tiveram e têm hoje, de fato e de verdade, para as pautas que de fato e de verdade afetam a população hoje. E daí? E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Isso é o retrato muito claro e muito explícito da extrema-direita. Hipócrita, fascista, que tenta enganar as pessoas e engana muitas, inclusive, só que aqui não. Por isso, nesse momento, eu quero que você dê uma paradinha, curta a live e compartilha, que é muito importante, não é? Enquanto morreram mais de 700 mil mortes, ninguém derramou uma lágrima. Tem que deixar de ser um país de maricas. E agora, com golpistas presos, e não está preso santo não. A maioria dos golpistas que estão presos são esses aqui que foram pegos em flagrantes, porque eles produziram prova contra eles mesmos. Eles gravaram, eles filmaram. Então aqueles que estão presos, de fato e de verdade, são os piores de todos. E não tem que ter dó, não. Ele vai responder na medida da sua culpabilidade pelos seus atos, assim como qualquer um de nós responderíamos. E dó tinham que ter
e não tiveram é das mais de 700 mil mortes na Covid, na pandemia que ocorrera e que o governo, graças ao seu negacionismo, muito mais pessoas acabaram sendo vítimas fatais da Covid-19. Não é? E essa é a extrema-direita, que entende que um bandido é patriota e que um professor é um traficante. Esse é o retrato da extrema-direita, em que os seus extremistas usam tudo isso, deturpam tudo, trocam as bolas, se colocam como vítimas, se colocam como os certinhos, os conservadores, os moralistas, os cheios de razão, para enganar e ludibriar muitos. E nesse sentido eu quero mostrar esse vídeo aqui de Barroso e quero comentar. Vamos aqui. Saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Luiz Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi a um encontro e fez um discurso. E não se aguentou. E disse que nós lutamos e fizemos para derrotar o bolsonarismo. Aí veio um monte de mimimi, que ele não podia ter falado isso, que não sei o quê, que ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal e blá, 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 blá. E tudo bem, tudo bem. A fala dele foi inoportuna, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele deve se manter de uma forma mais reservada dentro do ambiente político. Mas vamos lembrar um pouquinho do contexto? Esse aqui, ó, o ministro Barroso, ele era também ministro do Tribunal Superior Eleitoral na época em que Bolsonaro mais atacava as urnas e o sistema eleitoral. Luiz Barroso foi atacado e afrontado várias vezes por Bolsonaro, se levantando contra as urnas e contra o sistema eleitoral. Logo, Luiz Barroso, quando falou de bolsonarismo, ele não quis falar de todos aqueles que votaram em Bolsonaro. Ele falou, dentro desse contexto que eu estou explicando, dos ataques que ele sofreu, mas não só isso. Ele está falando desse bolsonarismo aqui. Vamos ver. Ó Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Ele estava se referindo a esse bolsonarismo aqui. Bolsonaro atacava o pleito eleitoral, atacava toda a probidade das urnas, todo o sistema eleitoral, todos os dias, todas as semanas, inclusive afrontando Luiz Barroso. Bolsonaro chegou a fazer essa live, e essa não foi a única, foram várias as lives que Bolsonaro fez. E nessa ele falou que só Deus para tirar ele da cadeira de presidente da República. E obviamente que ele sairia morto. Ou seja, essa fala é uma fala golpista, em que ele não aceitaria o resultado do sistema eleitoral vigente à época e até hoje, e que, portanto, poderia dar um golpe de Estado. E foi isso que tentaram fazer e não conseguiram. E foi dentro desse contexto que Luiz Barroso disse que derrotamos o bolsonarismo. Ele mentiu? Não. Ele falou uma verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer. Que ele confrontou, assim como Alexandre de Moraes confrontou e parou aqui, ó, Bolsonaro. Por quê, Andréa? Bolsonaro é um perigo para a democracia. E as instituições democráticas já perceberam isso há algum tempo. Verdade, André? É verdade. E muitos do povo, a maioria do povo também. A maioria do povo também percebeu o perigo que é essa extrema-direita e o perigo que é Bolsonaro. Com essas caras pálidas, com essa conversinha fiada, com essas lágrimas de crocodilos, perceberam o quanto são perigosos. Tanto que Bolsonaro perdeu as eleições. Perdeu
a maioria, a democracia venceu isso tudo aqui, ó, superou a tentativa de golpe e a democracia venceu, meu querido, minha querida. As instituições foi mais forte do que esses bandidos aqui, do que esses golpistas, e venceu. E Bolsonaro vai para o lixo da história com a sua desumanidade, com a sua crueldade, com o seu desgoverno, e vai responder e já está respondendo pelos seus crimes. É isso. Aqui não tem mais enganados. Bolsonaro foi o pior de todos os presidentes que nós já tivemos. E Luiz Barroso, na sua fala, diferentemente aqui do Bananinha, que comparou professor a bandido, Luiz Barroso apenas falou tudo aquilo que os professores gostariam de falar, o que eu gostaria de falar, o que você que está aí gostaria de dizer. Vencemos o bolsonarismo. Aqui, ó, o verdadeiro chefe mor e o verdadeiro golpista de toda essa história, em que teve alguns protagonistas que tiveram coragem de enfrentar, dentre eles Luiz Barroso e notadamente Alexandre de Moraes. Mas nós temos que passar uma mensagem final para Bolsonaro, que é essa aqui. Dá uma olhadinha. Às 19h57, a Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. É isso. É essa mensagem. É esse bolsonarismo que foi atacado e Bolsonaro perdeu. Fala, André, mas você está sendo redundante nisso. Mas não parece. Não parece. Bolsonaro está falando ainda que vai concorrer às eleições de 2026. Talvez não para presidente, mas para senador. E ele está inelegível. Você conta ou eu conto? Bolsonaro, você não poderá concorrer a nenhuma eleição durante o período de 8 anos. O seu recurso no Supremo Tribunal Federal vai cair, vai ser um tiro no pé, porque o Supremo vai dar repercussão geral e vai alcançar todos os outros golpistas que fizeram a mesma coisa que você fez, anta. Então não é redundante. A gente precisa falar. Há muito pouco tempo vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. Porque eles são cínicos e hipócritas e eles falam mentiras como se fossem verdades. Bolsonaro não vai participar do pleito eleitoral em 2026. Bolsonaro está inelegível, no mínimo até 2030, que poderão vir outras situações aí. Porque Bolsonaro inovou no mundo jurídico, não é? Como eu já disse para vocês, várias situações terão que ser analisadas. Foi o primeiro presidente que não foi reeleito, foi o primeiro presidente condenado logo após perder o cargo por inelegibilidade. É o primeiro presidente que tem mais de 500 processos e possivelmente esse ano ainda será preso. Então, meu querido, não sejamos hipócritas como eles são, nem negacionistas, nem cheios de ódios e falaciosos e notadamente de desinformação e mentira. Barroso foi inoportuno, Andréia, na sua fala? Foi. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi verdadeiro, porque isso aqui é um verdadeiro perigo e que, graças a Deus, o povo colocou ele no seu devido lugar. Agora é a hora da justiça colocar Bolsonaro no seu devido lugar. E qual é o lugar de Bolsonaro, Andréia? Adivinha? Escreve aí nos comentários. Qual é o lugar de Bolsonaro? Escreve aí nos comentários que é muito importante. Dá uma paradinha, curte a live e compartilha. E dentro desse ambiente aqui, Bolsonaro está pensando em sair do PL. Tá. Só que ele tem que esperar, né, toda a situação, porque ele quer levar uma galera com ele, de deputados federais do PL. Consequentemente, diminuir o fundo eleitoral do PL. E para isso ele tem que esperar em 2026 a janela partidária para que ele possa sair e levar uma trupe com ele. Mas você conta ou eu conto? Eu conto. Coitado.
Daqui 2 anos, mais ou menos, Bolsonaro estará mais fraco do que ontem, do que hoje, do que amanhã. Bolsonaro, se brincar, não vai conseguir levar ninguém com ele. Quiçá um partido vai querer Bolsonaro. É, André? É. Então, Bolsonaro, ele vive em um outro mundo. Um mundo de mentiras e de falácias. Tanto que agora, o que está acontecendo agora, Andréia? Tanto que agora, PL, PR, leia-se, Centrão, do partido de Bolsonaro, uma vez que Bolsonaro sempre foi do Centrão nos seus 28 anos enquanto deputado federal, estão sentando e negociando cargos, ministérios e toda a situação para fazer parte do governo Lula. Entende como eles vivem numa bolha fora da realidade? E é isso. E poderia esperar outra coisa do PL, André? Não. O PL sempre foi isso. Não é? Sempre foi isso. E o PL vai ser isso. Agora, é claro, Bolsonaro tem uma herança maldita da extrema-direita, em que uns ali sempre serão e baterão e mentirão, enfim, não farão uma crítica propositiva ou oposição propositiva, mas uma oposição burra e tosca, não é? Eles, inclusive, impedem uma grande oportunidade, de fato e verdade, ser uma oposição propositiva e realmente ajudar que o Brasil desenvolva e cresça de forma mais efetiva. Mauro Cid, por exemplo, ali no seu depoimento, né, na Comissão Parlamentar de Inquérito, ali no Congresso Nacional, já vai responder por um novo crime. Mais um crime nas suas costas. A Comissão Parlamentar de Inquérito fez uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal por falso testemunho. É, André? É. Por calar a verdade quando sabia e poderia dizer sem o incriminar. Ele poderia ficar em silêncio. Mas tinha fatos ali em que não o incriminava e que ele sabia a verdade e ele se calou. E como ele fez o juramento de falar a verdade enquanto testemunha, ele pode responder por falso testemunho. Será mais um crime nas costas de Mauro Cid, lamentavelmente. Por que eu digo lamentavelmente? Porque Mauro Cid era um pau mandado. Era, André? Era. Quem tem que responder de fato e de verdade, quem tem que ser inquirido de fato e de verdade, é o chefe mor, é Bolsonaro, que até o momento está sendo blindado por toda essa galera. Mas até quando? Porque Bolsonaro já colocou na fogueira Daniel Silveira e Marcos Duval em relação à reunião ali para tentar grampear Alexandre de Moraes no seu depoimento na Polícia Federal, dizendo que ele ficou calado, que no final eles não falaram nada, mas depois eles falaram de vacina e depois um ficou esperando o outro falar. Pensa aquela reunião de Bolsonaro, Marcos Duval e Daniel Silveira, em que Bolsonaro disse que ficaram calados. Aqui, ó, Marcos Silveira, Marcos Duval e Bolsonaro. Todo mundo calado, lá na reunião de 20 minutos, um olhando para a cara do outro. É achar que a gente muito é besta, né? Bolsonaro acha que a gente é muito besta. Foi isso que ele falou lá no depoimento da Polícia Federal. Então, por favor, né? Mas é aquela situação, né? Quem tem que provar é o Estado. O Estado tem que provar a responsabilidade dele. Que nem a questão de Marielle. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle e quem matou Anderson Gomes? Essa é a grande pergunta que a gente quer saber já tem alguns anos. Marielle, que tinha verdadeiros embates ali na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro com um dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e que foi assassinada junto com seu motorista. Quem matou? Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, diz que tem novidades, que está tudo em sigilo, mas que tem novidades e que acredita que em breve vai chegar no mandante e no autor da morte de Marielle. E não vai me surpreender em nada se tiver o pé, a mão, o pescoço, o braço, a perna e o tronco de gente da família de Bolsonaro. Não vai me surpreender em nada, notadamente Carlos Bolsonaro. Nós queremos justiça. Esse caso tem que ser debelado e que os autores vá para a cadeia. A sociedade precisa dessa resposta. Durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro travou tudo.
Quando um delegado, quando a coisa ia para frente, Bolsonaro presenteava, dava cargo e o delegado parava tudo, o Ministério Público e tal. Agora não, querido. Agora a questão está lá a todo vapor, para de fato e de verdade encontrar o autor intelectual, o autor mandante, bem como o executor. Que quem matou Marielle foi pago e tem um mandante. E a gente quer a justiça. E que Flávio Dino possa, de fato e de verdade, descobrir toda essa situação. E aí, hein, gente? Flávio Dino, já estão falando que talvez ele pode ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que é esse o caminho de Flávio Dino? Acredito que não. Será que Flávio Dino quer isso? Não sei. O que você acha? Não sei. Difícil dizer, não é? Mas que ele seria um maravilhoso ministro do Supremo Tribunal Federal, isso com certeza ele seria, não é? Bom, meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live e compartilha agora, para você não esquecer, tá bom? Você que está aí comigo, quais seriam os meus comentários? Todos esses. Já falei muito, já comentei muito, não é? Mas que tristeza esse choro, não é, de crocodilo? Um choro de lágrimas de crocodilo de Rogério Marinho, que não derramou uma lágrima para as mais de 700 mil vítimas fatais da Covid-19, e que entende que bandido é patriota e professor é bandido. Que tristeza. Esses seriam os meus comentários de hoje, mas eu quero saber o seu comentário aqui, pois ele é o mais importante, tá bom? Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre, viu? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Meu lindo.